Um assunto que vem gerando muita discussão é a questão da proibição dos celulares, do uso de celulares nas salas de aula, lei que entrou em vigor para esse ano de 2025. E a deputada estadual Ana Campanhola do PL, na última semana, ela questionou em tribuna a proibição da posse de celulares nas escolas. A Lei Federal número 15.100/2025, que dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, foi tema pautado pela parlamentar. De acordo com ela, muitos diretores de escolas e professores estão utilizando a norma para proibir a posse de celulares pelos estudantes, quando o real objetivo do texto é regular o uso dos celulares, em sala de aula. Nesse sentido, ela afirmou que irá solicitar ao governador do estado que redite o decreto que trata do tema em Santa Catarina, descrevendo o rol de situações em que os alunos podem usar o aparelho em outro ponto. Campanhola também afirmou que o Supremo Tribunal Federal já manifestou o entendimento de que todos os cidadãos têm o direito de realizar gravações quando entenderem que seus direitos estiverem sendo violados. Vamos acompanhar o discurso, a fala da parlamentar. Nós estamos começando agora o ano letivo, os alunos vão voltar às aulas. E nós podemos acompanhar na internet muitos professores, muitos diretores comemorando uma lei do Lula, sancionada pelo Lula, e até disponibilizando nas escolas espaços, caixas ou armários para subtrair o telefone celular do seu filho, guardar e só devolver no final da aula. E claro que para tomar uma atitude absurda dessa, os diretores e professores estão dizendo estarem respaldados pela Lei 15.100, sancionada e comemorada pelo presidente Lula e por todas as séculas do PT. Pois bem, o que diz a lei que supostamente proíbe o uso de celulares em sala de aula? A lei de 13 de janeiro deste ano começa com sua ementa nos seguintes termos: dispõe sobre a utilização de aparelhos eletrônicos. A lei dispõe sobre o uso do telefone e não sobre a sua proibição. É claro que os professores estão usando essa legislação para dizer que os alunos não podem usar o celular em sala de aula. Mas a lei, no seu parágrafo 1º, diz que em sala de aula o uso do aparelho é permitido para fins estritamente pedagógicos, ou seja, não é para você pegar o celular do aluno, a propriedade privada do aluno e colocar numa caixinha lá no seu gabinete, não é para fazer isso. Segundo parágrafo diz que ficam excepcionadas a proibição as situações de estado de perigo, necessidade e caso de força maior, sendo o artigo 3º responsável por definir, por explicar quais são as situações em que o uso do celular é permitido. Pois bem, nós vamos a 5 questões fundamentais que todo pai e mãe, adolescente, criança e adolescente precisam saber sobre os seus direitos nesse período de volta às aulas. A primeira questão é que, conhecendo essa lei, nós vemos que o celular não está proibido, mas sim restrito. E os diretores não podem se valer dessa restrição para tomar medidas ditatoriais com a propriedade privada dos senhores, com os bens que os seus filhos consomem, com o que vocês compram e mandam para eles. A autoridade do pai ainda deve ser superior. Mas a lei ainda diz que está garantido o uso do telefone celular quando se tratar de garantir os direitos fundamentais. Então, eu tenho que colocar o celular na mochila e, se algum dos meus direitos fundamentais estiver sendo violado, eu tenho inclusive o respaldo da Lei 15.100 para sim usar o telefone celular. Então você tem que orientar os seus filhos, adolescentes e crianças, a usarem o telefone celular assim que se sentirem ameaçados por colegas, professores ou diretores. E quais poderiam ser essas situações de ameaças? Vamos ao primeiro caso. Vamos supor que você tem uma professora violando o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os professores têm que respeitar, todos os adultos têm que respeitar a formação e a dignidade da criança, do adolescente. Então vamos supor que uma professora resolve dançar funk no meio da sala de aula. Você pode pegar o seu celular e gravar o ilícito da professora e sim usá-lo depois. Ai, deputada, mas isso não acontece. Acontece sim, e nós vamos ver agora o caso de uma professora de Blumenau que foi candidata a vereadora por um partido de esquerda, pelo PDT, saiu da escola, parece que se aposentou, voltou como ACT,
já expôs na sala de aula fotos de mulheres nuas, totalmente nuas, mas o vídeo mais famoso da atuação dessa professora de Blumenau é a sua maravilhosa repercussão de rebolado em sala de aula. Então pode colocar para mim, por favor. Muito obrigada. É óbvio que se nenhum aluno tivesse gravado, nós não saberíamos que o dinheiro dos nossos impostos está sendo bem investido para o divertimento erótico desta funcionária pública. Então é óbvio que os professores não querem que o seu filho leve o celular para a sala de aula, que os diretores vão inventar uma artimanha para pegar o aparelho que o senhor pagou em 12 parcelas. E o senhor vai dizer para o seu filho que, conforme a lei, pode imprimir a lei 15.100, dobra ela, coloca na mochila do seu filho e orienta sobre a proteção dos seus direitos básicos. E se o professor ou o diretor da escola resolver propor sexo a você, começar a assediar você? Ah, vamos fazer sexo comigo? Vamos se encontrar no final da aula? Ah, mas deputada, isso não acontece. Será que não acontece? Coloca aí, por favor. Divulgadas em redes sociais mostram o diretor de um colégio pedindo para fazer sexo com uma aluna. Cansada dos assédios, a estudante, que tem 17 anos, resolveu denunciar o caso. Nas conversas, o diretor fala também que a mulher dele nunca vai descobrir. Sabe com quem ele era casado? Com a professora da menina assediada, da adolescente assediada. Roda a reportagem. As conversas são comprometedoras. Um diretor de um colégio estadual do Paraná e uma ex-aluna da instituição de 17 anos. Fazer gostoso, você vai ver uma coisa, como é que você faz. A adolescente resolveu denunciar o caso e os áudios vazaram em redes sociais. Em um dos trechos, o diretor também fala em sexo protegido. Só que é o seguinte, tá bom fazer tudo protegido, né? São mais de Muito obrigada. Também os senhores não precisam assistir toda essa barbárie, mas o ponto é o seguinte: imagine o seu filho achando que ele tem que passar por uma situação dessa e não pode gravar um assédio dessa natureza. Pode sim, então você vai orientar sua filha adolescente, seu filho. Se você for assediado por um professor, liga o gravador, deixa o celular no bolso. Se não existisse essa gravação, eu tenho certeza que o sindicato dos professores ia defender esse diretor, ia dizer que nada aconteceu. É absoluta certeza. A menina não ia ter provas, era capaz ainda de vitimizarem, de colocarem a culpa, de culpabilizarem a vítima nesse caso. Então a própria lei sancionada pelo presidente Lula, 15.100, garante em alguns parágrafos e artigos que em todos esses casos mencionados aqui, o seu filho pode sim fazer uso do aparelho telefônico. A segunda questão é que nós estamos encaminhando ao governador, mandamos uma correspondência oficial, número 1314/2025, com uma minuta de decreto para que o governador apresente, numa reedição do decreto sobre celulares aqui de Santa Catarina, um rol exemplificativo de quais são as violações das garantias de direitos dos alunos, em que casos, quais são alguns exemplos dos casos em que os alunos podem sim usar o gravador para se defender. Então, nós podemos citar também, além da Lei 15.100, além do ECA, que protege as crianças, e nós mencionamos isso na minuta na correspondência enviada ao governador, nós temos também o recente Código de Conduta Catarinense. Provavelmente você que é pai e mãe de alunos estudando aqui nas escolas públicas de Santa Catarina ainda não sabe, mas no dia 26 de novembro do ano passado, o governador publicou um Código de Conduta para os professores. Eles não podem fazer tudo que passar pela cabeça deles. Então, nesse Código de Conduta, no artigo 2º, nós lemos que a integridade do trabalho do professor se define por colocar o interesse público acima dos seus interesses pessoais, ideológicos e partidários. O artigo 8º do Código vigente aqui em Santa Catarina diz que é preciso ser cortês quanto à religião, cunho político e posição social dos alunos, não podendo por essas razões realizar algum tipo de preconceito ou perseguição. A terceira questão importante que eu quero tratar com os senhores pais, trata-se do direito de gravar. Ah, mas o professor diz, eu não quero que você me grave, eu não autorizo que você me grave. Pois bem, já que o STF é assim, tão amigo do PT, nós podemos aproveitar a súmula do STF, súmula 237, que diz que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento, sem o consentimento, sem a autorização do outro interlocutor. Então, vamos supor que o senhor vá ao médico do SUS
e está sendo maltratado pelo médico do SUS, o funcionário público, o senhor pode gravar. Então, pais, mães, alunos, você cidadão catarinense, proteja-se e proteja a sua família. Muito obrigada.